Olá, eu sou a educadora leitora Anete Chaparral. Desde criança, eu sempre tive muito gosto pelas leituras, pois o meu pai sempre me presenteava com um brinquedo, sempre acompanhado por um livro. E assim eu fui crescendo, flutuando pelos livros e viajei por lugares incríveis. E hoje, neste Dia da Criança, vocês são os meus convidados para viajarem junto comigo neste mundo encantado maravilhoso. Estão todos preparados? Então, neste momento, eu vou apresentar para vocês o livro. E a história que eu trouxe para vocês hoje... Tantã! O Teatro de Sombras da Ofélia. É uma história maravilhosa. Essa história foi feita por um artista alemão chamado Michael Ende. É uma história linda. Ela fala sobre amizade, fala sobre afeto e também fala sobre como envelhecer. Este livro é um livro poético, mas também é um livro muito engraçado. Vejam só essas ilustrações, que coisa linda! Olha só, lindas! Essas ilustrações foram criadas por um artista também alemão, chamado Friedrich Helckmann. E a tradução deste livro foi feita por Luciano Ferreira Machado. É uma história linda, maravilhosa. Chame quem está do seu lado para participar, para assistir. Tenho certeza que vocês irão adorar. Mas espere, se a história fala de um teatro onde tem artistas maravilhosos, então está faltando eu me arrumar a caráter da história. Então espere só um minutinho. Agora sim, todos prontos? Sejam muito bem-vindos ao Teatro de Sombras da Ofélia. Vocês gostam de teatro? Eu adoro, mas nunca conheci ninguém que gostasse mais de teatro do que a Ofélia. E quando a Ofélia nasceu, o seu pai disse: "A minha filha será uma grande atriz de teatro." Mas quando a Ofélia chorou pela primeira vez, vocês estão escutando? Eu também não. Ela chorou tão baixinho, mas tão baixinho, que logo seus pais perceberam que ela não tinha o dom para ser uma atriz de teatro, pois naquele tempo não existiam microfones, então as atrizes precisavam terem as vozes muito potentes, para que as pessoas, enfim, para que o público pudesse escutar as palavras dos grandes escritores, enfim, dos grandes poetas. Mas Ofélia, que tinha recebido esse nome em homenagem a uma grande atriz de teatro, decidiu que serviria ao teatro, mesmo que não fosse uma grande atriz. E um dia, Ofélia descobriu a profissão ideal para ela. Ela seria um ponto no teatro. Mas não é aquele ponto que usamos nos finais das frases, não. Um ponto no teatro eu vou explicar para vocês. São aquelas pessoas que ficam fora da cena e que quando o ator ou a atriz esquece a fala, aquela pessoa sopra bem baixinho. E aí o espetáculo continua. A Ofélia tinha a voz perfeita para este tipo de trabalho. O tempo foi passando e a Ofélia foi envelhecendo. As pessoas não queriam mais ir ao pequeno teatro daquela cidade. Nos finais de semana, eles, quando queriam se divertirem, como tinha nesse tempo já mais opções, pois já existia o cinema e a televisão. Então essas pessoas pegavam seus automóveis e iam ao teatro da cidade grande assistir as peças teatrais nos grandes teatros com artistas famosos. E assim o público
naquele pequeno teatro do interior foi reduzindo, foi diminuindo. E aí, o que aconteceu? Aquele pequeno teatro precisou fechar. Os artistas tiveram que ir embora. E quando fecharam as cortinas daquele teatro, pela última vez, Ofélia ficou lá dentro, quietinha, triste, para se despedir daquele lugar que tanto amava. Mas aqui começa o momento mais emocionante da história. Dona Ofélia começou a andar por aqueles palcos escuros do teatro, muito triste. E por alguns segundos ela parou e começou a pensar nos momentos inesquecíveis que viveu naquele palco. Quando de repente ela avistou uma sombra e ela perguntou: "Quem está aí?" A sombra respondeu: sou eu, mas por favor não me mande embora. Eu estou tão sozinha e não tenho para onde ir." Ofélia se comoveu com aquela fala e perguntou se queria ser uma das sombras dela, já que ela já tinha uma sombra. A sombra aceitou. Dona Ofélia passou a ter 2 sombras, mas não era fácil ter 2 sombras. Então Dona Ofélia combinou que as sombras revezariam. Enquanto uma sombra estava na bolsa, a outra lhe fazia companhia. E assim elas iam alternando. E até que começaram a chegar muitas outras sombras. Um dia Dona Ofélia foi à igreja e quando estava orando bem baixinho, escutou quando uma sombra disse: "Dona Ofélia, é a senhora que é Dona Ofélia?" Ela disse: "Sim, sou eu mesmo. Eu fiquei sabendo que a senhora acolhe sombras solitárias." Dona Ofélia aceitou ela como mais uma das suas sombras. E várias sombras passaram a fazer companhia a Dona Ofélia. Dona Ofélia conversava com ela. Nós sabíamos que as sombras estavam ali, mas as pessoas não sabiam. Então as pessoas começaram a dizer: "Essa velha está caduca, essa velha está louca." Dona Ofélia não se importava. Mas um dia, o dono do espaço onde Dona Ofélia morava disse que ia aumentar o aluguel porque ela estava louca. E começou a dizer: "Vou aumentar o aluguel 2 vezes. 2 vezes mais, vou aumentar o aluguel 3 vezes mais", até que chegou em 10 vezes mais, já bastava para Dona Ofélia. Ela não tinha trabalho, ainda tinha que pagar um aluguel nesse valor, não tinha condições alguma. Então Dona Ofélia decidiu colocar tudo que tinha numa mala junto às sombras. Decidiu comprar um bilhete de trem para o lugar mais distante onde o seu dinheiro pudesse levá-la. E assim ela seguiu. Quando Dona Ofélia chegou na última estação, ela desceu e começou a andar, até que se encontrou-se com o mar. Mas quando chegou lá, ela estava tão cansada, mas tão cansada, que ela decidiu se deitar na areia da praia e adormeceu. Quando Dona Ofélia acordou, as sombras estavam conversando. Elas diziam: "A culpa é nossa, nós temos que ajudá-la." E assim eles decidiram fundar o famoso Teatro da Ofélia. Eles haviam aprendido todas as falas dos grandes poetas e assim não teriam problemas. Começaram a viajar de lugar em lugar e a fazer seus trabalhos, a ganhar seu dinheiro, e cada dia a plateia estava mais lotada. Até que compraram um carro e colocaram o nome Teatro de Ofélia e saíram andando de cidade em cidade, até que chegou um lugar
onde tinha muita neve mesmo. E aí o carro ficou ali enguiçado entre as neves e Dona Ofélia começou a avistar sombras, mas no meio das sombras tinha uma sombra enorme que Dona Ofélia perguntou se ela estava sozinha. Ela disse que sim, e Dona Ofélia se ofereceu para cuidar dela. Essa sombra levou Dona Ofélia para um lugar de luz. Quando chegou lá nesse lugar de luz, Dona Ofélia achou interessante, porque os olhos de Dona Ofélia começaram a enxergar tudo que estavam ali aos arredores. E, de repente, Dona Ofélia entrou no céu e lá estava escrito Teatro de Luz da Ofélia. O Teatro de Luz da Ofélia, e desde aquele dia as sombras representavam o destino dos homens, segundo as grandes palavras dos poetas, que os anjos também conseguem entender, e assim eles aprendiam como é mesquinho e como é grandioso e como é triste e como é divertido ser homem e viver na terra. E Ofélia soprou-lhe as palavras para que não perca o fio da meada. Dizem também que de vez em quando o bom Deus vem assistir ao espetáculo, mas isso a gente não pode afirmar. E a arte, ela segue, ela não para por aqui, porque o espetáculo continua.